Sobre as questões indígenas agora, saindo um pouco do garimpo, mas as demarcações de terra, essa lei é suficiente para proteger essas populações? A lei o problema é o cumprimento da lei. E aí isso se dá também pela fiscalização. Tem assim, vários estudos nos anos 2000, né, que foram efetuados a partir dos anos 2000, constataram que nas reservas indígenas eram áreas onde tinha a menor taxa e muitas vezes inexistência de desmatamento. Então, por quê? Porque você tem um território demarcado, né, os índios, eles cuidam da floresta, e aí, assim, esses trabalhos, eu me lembro de vários que foram publicados na época, apontavam que os grandes veículos de desmatamento eram realmente as rodovias, porque facilitava o acesso ao recurso e aí começava o processo de desmatamento. E nas áreas indígenas, mesmo aquelas próximas às rodovias, havia uma menor quantidade de desmatamento, mas isso associado ao processo de fiscalização, que realmente foi muito intenso. O governo do Fernando Henrique, 94, não, ele começou em 94, agora eu nem lembro mais. Acho que foi. 94 para frente, ele fez foi o Fernando Henrique, depois o governo do Lula, foram realmente governos que eles priorizaram, sabe, a fiscalização da Amazônia. Sim. Então a gente tem diminuição de taxas de desmatamento, programas de inclusão social, uma série de coisas. E aí aqueles que são realmente interessados nesse desmanche, eles se sentiram um pouco mais assim, incomodados e ao mesmo tempo com medo de colocar a cabeça para fora. Sim. Para além do benefício para os indígenas, quais são os outros? Então, na realidade, você tem uma preservação do recurso, né? Então, quando se demarca a terra, assim, há uma discussão maior, que você tem a questão social, né? Ou seja, os indígenas são donos dessas terras. Se você pensar historicamente, os caras estão aqui há milhares de anos. Então, são donos e na realidade, é simplesmente dar a eles aquilo que eles têm de direito. Então, ao demarcar, você tem digamos assim, um compromisso social do Estado com essa população. Assim, rapidamente também, como eu falei, eu falo demais, né? Mas tudo bem, acho que é importante Fica à vontade. fazer esse paralelo aqui. Vamos pensar nos Estados Unidos, como que aconteceu lá. Os indígenas, eles foram alijados totalmente do acesso à terra. Então, foram expulsos dos seus territórios, eles receberam como, digamos assim, moeda, né, prêmio de consolação, pequeníssimas partes de um território que não era deles. Então, toda aquela ancestralidade que tem relacionada aos indígenas e tal, aquilo se perdeu. O que eles fizeram depois de muito tempo, principalmente, quando eu falo isso, estou falando do final do século XIX, início do século XX. E aí, depois de muito tempo, eles começaram a devolver parcelas de terras, mas muito, muito pequenas. O que o Brasil tentou fazer com esse processo de demarcação de terras indígenas foi amenizar o prejuízo dessas populações. Então, assim, demarca-se por quê? Porque as terras são dos indígenas, né? Então, e aqui eles têm a garantia do seu território ancestral. Então, você tem lá a terra do meio, do povo Xingu, né? Está aqui. Essa região, eles ocupavam uma área maior? Sim, mas é uma área bem significativa que mantém essa coisa da cultura, da ancestralidade indígena. E, obviamente, são terras ricas, claro que são muito ricas. Então, tem essa coisa da madeira que eu já comentei, né, as madeiras de lei que têm um valor de mercado muito grande. Há também, sem dúvida nenhuma, ouro em várias dessas áreas. Então, assim, a demarcação protege essas populações, mas também dá a elas o direito de decidir o que elas querem fazer. Só que não adianta você demarcar e deixá-los ao seu bel prazer, entendeu? Ok, demarquei, o problema é seu, meu amigo, não é mais meu. Não, isso é um problema de Estado. Tem que demarcar e você também tem que proteger essas áreas.
porque são áreas que elas são de especulação mesmo, de traficantes, estão ali só esperando o melhor momento para atacar, entendeu? Para poder roubar o que tem de recurso. Então, assim, a demarcação ela é importante, mas ela tem que estar, sim, associada a uma política de fiscalização. E o papel da FUNAI é muito importante. E esse papel, nos últimos anos, caiu demais, né? Sim.